Você não leu o título desse vídeo errado. Nos últimos 30 anos, o CDI, que é a taxa utilizada para balizar os retornos dos investimentos de renda fixa, rendeu mais do que o Ibovespa, que é o principal índice de ações que a gente tem aqui no Brasil na Bolsa de Valores. Ele rendeu mais do que a própria bolsa. Será que vale a pena então investir em renda fixa ao invés de investir em renda variável? É uma pergunta bem pertinente, né? Já que a renda fixa rendeu mais do que a renda variável nos últimos 30 anos. E é justamente sobre isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Nesse vídeo aqui eu vou te explicar o porquê isso aconteceu nessas últimas 3 décadas e a gente vai conversar um pouquinho sobre o que é esperado para os próximos anos. Será que esse cenário vai se repetir ou não? Se essa daqui é a sua primeira vez nesse canal, seja muito bem-vindo e muito prazer. Meu nome é João Marinho e esse daqui é o Diário do Milhão. E se você se interessa por assuntos dentro desse universo, investimentos, ações, renda fixa, bolsa de valores, eu já queria te pedir aqui, logo no começo do nosso vídeo, antes da gente entrar no assunto, para você deixar um like aí embaixo e se inscrever no canal no botão vermelho, porque você me ajuda demais e também passa a receber as notificações de todos os meus próximos vídeos, beleza? Faz esse favor aí pra mim. E sem mais enrolações, vamos já entrar aqui no nosso assunto. O primeiro ponto que a gente precisa entender aqui é a diferença entre o CDI e o Ibovespa. O que é o CDI e o que é o Ibovespa? Vamos começar pelo CDI, que é uma sigla para Certificado de Depósito Interbancário. O CDI nada mais é do que uma taxa de juros, bem semelhante e bem próxima numericamente falando à nossa taxa Selic, que é a taxa básica de juros da nossa economia, aquela que é definida pelo próprio Banco Central. A principal diferença entre o CDI e a Selic é que a Selic é utilizada como a taxa de juros para os empréstimos realizados pelo governo, e já o CDI é utilizado como a taxa de juros para os empréstimos entre bancos, por isso que o nome é interbancário, Certificado de Depósito Interbancário. Como é que tudo isso funciona? Só para deixar bem claro para você. Aqui no Brasil, a gente tem uma lei que proíbe os bancos fecharem o seu dia com saldo negativo. Como assim, né? O que é que essa lei quer dizer? Ela basicamente determina que um banco tem que ter necessariamente mais dinheiro entrando em si em um determinado dia do que dinheiro saindo. Ele tem que ter ali, por exemplo, mais depósitos de pessoas do que saque de pessoas. Se mais pessoas estão sacando dinheiro do banco do que estão depositando, ele está tendo um saldo negativo. E a lei proíbe isso daqui de acontecer. O banco não pode fechar o seu dia com saldo negativo. Se esse exemplo que eu te dei acontecer, por exemplo, um banco X tem mais saques do que depósitos no dia Y, né? No dia de hoje, por exemplo, que você está assistindo esse vídeo, esse banco vai ser obrigado a pegar dinheiro emprestado com outro banco para não fechar o seu dia com saldo negativo. E é justamente nesse empréstimo aqui que vai entrar o CDI. Vai ser a taxa de juros cobrada nesses empréstimos entre bancos. Um banco vai emprestar dinheiro para o outro, para ele não fechar o dia com saldo negativo, e ele vai cobrar uma taxa de juros por esse empréstimo. Ninguém empresta dinheiro de graça para uma outra pessoa, né? Se você está emprestando dinheiro, você vai cobrar uma taxa de juros, vai receber esse dinheiro lá na frente acrescido de uma taxa de juros. Essa taxa de juros no mundo dos empréstimos interbancários é o CDI. Mas essa daqui é só uma definição técnica, né? Não é muito importante aqui pro assunto do nosso vídeo. O que muda pra gente de fato é que esse CDI, a taxa que é aplicada ali nos empréstimos entre bancos, ela é normalmente utilizada também para balizar os retornos dos investimentos de renda fixa. Se você vai investir num CDB, por exemplo, aí no seu banco, você vai ver que normalmente a rentabilidade desse CDB é atrelado ao CDI. Você vai conseguir um CDB que te paga 95% do CDI, 100% do CDI, 105% do CDI e por aí vai. Boa parte dos investimentos de renda fixa são balizados por essa taxa. Já do outro lado, quando a gente fala do Ibovespa, a gente tem uma definição diferente, porque o Ibovespa não é uma taxa de juros, ele é um índice de mercado que é comumente utilizado para expressar aqui no Brasil a média da nossa bolsa de valores. E um índice de mercado aqui, para definir de forma bem simplória para você, é como uma carteira teórica de ativos. A gente pega uma carteira teórica de ações e a gente tem o Ibovespa. Quando você vê no jornal, por exemplo, alguém falando que a bolsa de valores subiu X pontos, essa pessoa normalmente está falando do Ibovespa. É uma carteira teórica ali feita para representar a média da bolsa de valores, né? Uma carteira composta por X ações que representa a média do resultado do nosso mercado acionário aqui no Brasil. E aí, qual que é o ponto aqui de ligação entre esses dois conceitos que eu te apresentei, o CDI e o Ibovespa? O CDI, ele pode ser comumente utilizado para explicar a rentabilidade da renda fixa. Se boa parte dos investimentos de renda fixa é atrelado ao CDI, a gente pode dizer que o CDI em si é a rentabilidade normal da renda fixa. Dá para usar a Selic também, mas são taxas bem próximas, taxas praticamente
iguais. E já o Ibovespa é o nosso índice de referência para a rentabilidade da renda variável. Então, de certa forma, quando a gente compara CDI e Ibovespa, a gente consegue ter uma sensibilidade aqui dos resultados da renda fixa e da renda variável para fazer um comparativo, tentar entender aqui qual dos dois mundos rendeu mais nos últimos anos. E como eu já te dei spoiler aqui no começo do vídeo e o meu editor vai colocar na tela aí, quando a gente pega uma janela de 30 anos, os últimos 30 anos, o CDI rendeu mais do que o Ibovespa. A renda fixa venceu a renda variável, pelo menos quando a gente fala de médias. A média da renda fixa venceu a média da renda variável. Se você já estudou um pouquinho sobre relação de risco e retorno, você sabe que isso daqui não é algo muito comum, não é o esperado, pelo menos. Quando a gente fala de renda variável, a gente está falando de investimentos que são mais arriscados do que a renda fixa. E quando uma pessoa opta por um investimento que é mais arriscado do que o outro, o normal é que no longo prazo ela seja remunerada por esse risco que ela escolheu. É o que a gente chama de prêmio de risco. Então, o esperado no longo prazo é que a renda variável supere a renda fixa, mas nos últimos 30 anos, como a gente viu aqui no Brasil, não foi bem isso que aconteceu. E eu enxergo aqui principalmente dois grandes motivos para isso ter acontecido, para o CDI ter superado o Ibovespa, para a renda fixa ter vencido da renda variável, mesmo que não seja o esperado aí quando a gente fala de uma escala global. O primeiro grande motivo, e sem dúvidas o mais importante, é que no passado aqui no Brasil, a gente tinha taxas de juros altíssimas. Como eu te falei, a Selic, que é a taxa que o CDI se espelha, é a taxa básica de juros da nossa economia. E ela é definida pelo Banco Central. O Banco Central manipula a taxa Selic como uma forma de influenciar a inflação do nosso país. Ele sobe e desce a taxa Selic com o intuito de manipular a inflação, fazer a inflação crescer ou diminuir se ela estiver muito grande. E quando a gente pega o histórico da taxa Selic aqui no nosso país, que também influencia o CDI tende sempre a acompanhar a taxa Selic, são taxas aqui praticamente iguais. Quando a gente olha esse histórico nos últimos anos, o meu editor vai colocar na tela aí também para você dar uma olhada, a gente vê que as taxas eram absurdamente altas. No começo desse gráfico aqui, as taxas eram absurdas, passando de 40% ao ano. A gente percebe que tem aqui uma tendência de diminuição nos últimos anos e realmente nós estamos com taxas de juros bem mais baixas hoje do que nós tínhamos no passado, mas esse daqui ainda é um histórico bem recente no Brasil. Quando a gente pega taxas de juros, por exemplo, de 2015 e 2016, essas taxas ainda eram maiores do que 14% ao ano. Isso significa que o rendimento médio ali da renda fixa era de 14% ao ano, uma aplicação de baixo risco em que a pessoa não precisa fazer praticamente nada. Nos últimos anos, a taxa Selic e o CDI, por consequência, diminuíram bastante, mas quando a gente pega uma média dos últimos 30 anos para analisar, essa média acaba sendo bem elevada. Nós temos um histórico de taxas de juros altíssimas aqui no Brasil. Bom, e esse que é o primeiro motivo. O retorno passado que a gente tem não é garantia de retorno futuro. Isso daqui serve tanto para renda fixa quanto para renda variável. E como eu já te falei, você provavelmente sabe, nos últimos anos a gente teve uma redução drástica da taxa Selic e, consequentemente, do CDI aqui no Brasil. E isso significa que a tendência da renda fixa é de render menos do que era no passado. No passado, nós tínhamos taxas de juros de 14%, 15% ao ano, se a gente volta para os anos 90, de mais de 40% ao ano. Atualmente isso não é mais uma realidade. No momento que eu gravo esse vídeo, a taxa Selic é de 4,25% ao ano, que é uma taxa bem menor do que era no passado e que foi a taxa responsável por esse resultado maior do CDI frente ao Ibovespa nos últimos 30 anos. Daqui para frente, como nós temos taxas de juros bem mais baixas do que no passado, e isso por si só já é um incentivo para as pessoas investirem em renda variável, já é um incentivo para o fortalecimento da renda variável, ela já tende a render mais pelo simples fato das taxas de juros estarem mais baixas. Como a renda fixa vai render bem menos do que rendeu no passado, nós temos aí uma tendência de que a renda variável supere a renda fixa dos próximos anos. Beleza? Esse é o primeiro motivo aqui que eu tinha para passar para você nesse vídeo. O segundo grande motivo, esse um pouco menos importante, mas que eu também acho legal de comentar, é a péssima qualidade do Ibovespa como um índice de ações. Eu particularmente acho o Ibovespa um índice bem ruim para representar a nossa média de mercado. Quando a gente pega o mesmo índice lá nos Estados Unidos, quando eu digo mesmo índice que tem o mesmo propósito de representar a média do mercado acionário estadunidense, a gente tem o S&P 500, que é um índice formado pelas 500 maiores empresas
dos Estados Unidos. O Ibovespa, ele é um índice bem mais enxuto, com bem menos empresas. Não tem nem uma centena de empresas dentro do Ibovespa. Então ele é um índice, na minha opinião, é claro, bem menos eficiente do que o S&P 500 lá nos Estados Unidos para representar a média de mercado. Ele é um índice que é bem concentrado em poucas empresas, principalmente do setor bancário e empresas de commodity. Eu não gosto muito do Ibovespa para representar a média do mercado acionário brasileiro. E aí, quando a gente diferencia essa gestão passiva de uma carteira de ações para uma gestão ativa, ou seja, gestão passiva seria você investir no índice, você ter ali uma carteira que replica o Ibovespa através de um ETF, por exemplo. Quando a gente compara essa gestão passiva com uma gestão ativa, que você individualmente analisa cada ação e coloca ali na sua carteira somente as que passarem nos seus critérios, a gente tem uma diferença gigantesca. A gestão passiva, replicar o Ibovespa, pode ter perdido para o CDI e para a Selic nos últimos 30 anos, mas uma gestão ativa tem uma chance de superar, principalmente se essa gestão ativa for feita de forma muito criteriosa e bem executada pelo investidor. Eu acho que esses dois fatores aqui são os responsáveis por explicar a melhor performance passada do CDI frente ao Ibovespa, a péssima qualidade que o índice tem e também as altíssimas taxas de juros que a gente tinha no passado. Mas daqui pra frente, como eu falei, essa não é mais a realidade do nosso país e eu espero que não volte ao passado, que a gente não volte a ter taxas de juros tão altas quanto eram no passado. Então a tendência é que daqui pra frente a renda variável supere a renda fixa. Mas como eu sempre falo por aqui e lá no meu Instagram também, tendência não significa muita coisa. Ninguém tem a capacidade de prever o futuro. Então se você quiser ser um cara precavido, o ideal é você diversificar nas duas classes de investimentos, tanto renda fixa quanto renda variável. Fechado? Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like aí embaixo e se inscrever no canal, no botão vermelho, porque como eu já falei, você vai passar a receber as notificações dos meus próximos vídeos e também vai me ajudar demais, beleza? Aqui na descrição eu vou deixar todos os meus links, incluindo no meu Instagram. Passa a me seguir por lá também, que eu tô todos os dias postando muito conteúdo de qualidade. E aqui na tela agora eu vou estar colocando um outro vídeo para você assistir na sequência, que é a minha recomendação para você continuar aprendendo um pouquinho sobre investimento em ações. Eu sou João Marinho, esse daqui é o Diário do Milhão e eu vejo você no próximo vídeo.